Hoje trago ao canal do YouTube da Certform, Escola de Formação Prática, uma questão de contabilidade financeira. Vamos falar sobre a aquisição de ativos não correntes, em concreto ativos fixos tangíveis. Vamos também fazer uma abordagem dos métodos de depreciação que poderão ser usados nos ativos fixos tangíveis. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. No site da Certform, em certform.pt, pode encontrar as datas de início das próximas ações de formação que vamos iniciar nos próximos dias. E no dia 20 de junho temos o curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, um curso que trata de várias matérias no âmbito contabilístico e fiscal. A matéria que eu hoje vou abordar neste vídeo é amplamente desenvolvida neste e noutros cursos da Certform. Para consultar toda a oferta formativa em e-learning e live streaming, onde tem acesso a todos os cursos que estão disponíveis na forma e-learning, com sessões assíncronas. A partir do momento em que faz a sua inscrição num curso e-learning, tem imediatamente acesso ao seu percurso formativo e pode fazer a formação de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo. E, em live streaming, cursos com sessões síncronas, ou seja, com uma data de início marcada. Pode consultar as datas de início da formação live streaming no calendário de formação da Certform. Quaisquer questões que queira colocar sobre os cursos de formação, poderá sempre fazê-lo através do geral, @certform.pt, ou todos os contactos que temos associados no site da Certform, Escola de Formação Prática. Ora, neste vídeo vamos falar sobre as depreciações. O que são as depreciações, os métodos que podem ser usados para o seu cálculo e vamos também falar sobre a aquisição de ativos fixos tangíveis. Aliás, é por causa da aquisição de um ativo fixo tangível que, posteriormente, a entidade vai reconhecer as depreciações desse mesmo ativo. Nós usamos o termo depreciação para ativos fixos tangíveis e o termo amortizações para ativos intangíveis. Portanto, tratamos das depreciações e das amortizações. Bom, as depreciações, no caso dos ativos fixos tangíveis, consistem na representação contabilística das perdas sistemáticas de valor sofridas pelos elementos da estrutura sólida da empresa. O envelhecimento físico, devido à passagem do tempo, e aí temos a chamada depreciação física, a utilização ou uso dos bens, ou seja, a depreciação funcional dos elementos, o progresso tecnológico, que provoca o envelhecimento económico ou a obsolescência dos equipamentos, denominada depreciação económica, são as causas que motivam o reconhecimento das depreciações. Temos agora um caso que vamos resolver, onde vamos aplicar, em primeiro lugar, reconhecer a compra, a aquisição de um ativo fixo tangível. E depois vamos ver quais os métodos de depreciação que poderiam ser usados para este mesmo ativo. E vamos fazer aqui alguns quadros para efetivamente apresentar as depreciações sofridas por este ativo ao longo do tempo. Nós temos aqui a empresa ABC Limitada, que adquiriu em janeiro do ano N um veículo pesado de mercadorias.
com pagamento a 30 dias, pelo valor de 120 mil euros. Calcula-se que no fim da sua vida útil, o veículo tenha percorrido 500 mil quilómetros e tenha um valor residual de 20 mil euros. A taxa de depreciação é de 20%. Bom, quais são os pedidos que nós temos aqui para resolver, que queremos resolver? Em primeiro lugar, o reconhecimento contabilístico da aquisição desta viatura, em janeiro do ano N, e depois queremos os quadros referentes às depreciações sofridas pelo veículo, utilizando os seguintes métodos de depreciação. Em primeiro lugar, o método da linha reta, o método das cotas decrescentes, ou do saldo decrescente, também assim denominado, e o método das unidades de produção, sabendo que os quilómetros percorridos por este veículo de transporte de mercadorias foram estimados da seguinte maneira. No primeiro ano, que para nós é o ano N, estima-se que ele venha a percorrer 150 mil quilómetros, depois no ano N mais 1, 80 mil quilómetros, no N mais 2, 100 mil, no N mais 3, 130 mil, no N mais 4, 110 mil e finalmente no N mais 5, 20 mil. Estes dados aqui do número de quilómetros percorridos são importantes por causa do denominado método das unidades de produção. Portanto, quando estivermos a explicar este método, vamos usar aqui estes dados para efetivamente fazermos a devida imputação da depreciação do período em função das unidades, que neste caso são os quilómetros percorridos pelo veículo ao longo de um ano. Bom, e depois queremos reconhecimento da depreciação a 31 de dezembro do ano N, pelo método das cotas decrescentes, ou seja, vamos utilizar aqui o método das cotas decrescentes para mostrar como é que se contabiliza a depreciação do período. Comecemos então com a aquisição deste equipamento, ou deste ativo fixo tangível. A nível das nossas contas, do sistema de normalização contabilística, quando uma empresa compra um ativo fixo tangível, vai reconhecê-lo, contabilizá-lo na classe 4 dos investimentos. Na classe 4 nós temos concretamente os ativos fixos tangíveis, a conta do razão, a conta 43, que depois se subdivide em vários tipos de ativos fixos tangíveis, nomeadamente a conta 43.4, equipamento de transporte. Portanto, vai ser esta a conta que nós vamos usar para que este equipamento seja reconhecido no ativo da empresa. Entretanto, segundo os dados, a empresa não vai pagar agora já de imediato, vai ficar aqui com uma dívida a 30 dias. Portanto, o fornecedor de investimentos desta empresa emitiu-lhe uma fatura a 30 dias. E, portanto, neste momento nós vamos aqui reconhecer uma dívida. Ora, para reconhecer as dívidas, ou seja, os passivos, e concretamente tratando-se de um fornecedor de investimentos, nós temos no código de contas dois grandes tipos de fornecedores. A conta 22 são os fornecedores conta corrente 22.1. Estes fornecedores usamos para fornecedores das mercadorias, eventualmente de serviços da empresa, que sejam prestados à nossa empresa. Fornecedores de mercadorias, fornecedores de serviços, usamos a conta 22, fornecedores. Quando se trata de fornecedores pela aquisição de investimentos, aqui temos de usar a conta 27. E a conta 27, que está subdividida em várias subcontas, é a conta outras contas a receber e a pagar, conforme se pode visualizar. A conta 27.1 são os fornecedores de investimentos. E, portanto, vamos utilizar a conta 27.1.1, fornecedores de investimentos, contas gerais, efetivamente para reconhecer o passivo, o valor que ficamos efetivamente a dever a este fornecedor. Este fornecedor torna-se nosso credor
numa determinada verba e, portanto, que será reconhecida através de um passivo. Vamos ter um ativo, nos ativos fixos tangíveis, no equipamento de transporte, e depois vamos ter uma dívida, um passivo, nos fornecedores de investimentos. Também, no caso deste veículo, o seu custo de aquisição foi de 120 mil euros. E, portanto, sobre estes 120 mil euros, o nosso fornecedor emitiu uma fatura mais IVA, 120 mil euros mais 23% de IVA. E, portanto, quando nós viermos a pagar ao fornecedor, vamos pagar o valor total da fatura, a base tributável, mais os impostos, nomeadamente o IVA. O IVA, ele pode ser ou não dedutível, depende do tipo de equipamento que está a ser adquirido. No caso concreto de uma viatura ou de um veículo para transporte de mercadorias, efetivamente o IVA que vamos suportar vai ser efetivamente deduzido na contabilidade. Temos o direito à sua dedução. Todavia, sempre que estamos com as questões do direito à dedução do IVA, temos de analisar o artigo 21 do Código do IVA. Portanto, quaisquer dúvidas sobre se um determinado equipamento ou serviço permite ou não o direito à dedução do IVA, o artigo 21 do Código do IVA estabelece as exclusões do direito à dedução. Portanto, quando nós temos um determinado bem ou serviço que faz parte do elenco do artigo 21 do Código do IVA, não é permitido deduzir o IVA. Neste artigo 21 não constam veículos pesados de transporte de mercadorias. E como não constam, vamos poder deduzir, porque o artigo 21 estabelece as exclusões do direito à adoção, ou seja, o que está no artigo 21 não é permitido deduzir o IVA suportado. Ora, visto efetivamente que vamos poder deduzir o IVA, o lançamento tem agora todos os dados que são necessários. Então, como vamos fazer o lançamento da aquisição do veículo? Começamos por debitar a conta do ativo, o equipamento de transporte, pela base tributável, 120 mil euros. Depois, portanto, trata-se de um ativo e é um valor que vai figurar no balanço da empresa, na área do ativo não corrente. Quanto ao IVA, sendo efetivamente dedutível, porque permite a dedução, não está excluído pelo artigo 21 do Código do IVA, respeitante a veículos de transporte de mercadorias, vamos deduzir e utilizamos aqui a conta de IVA dedutível e depois dentro do IVA dedutível temos de encontrar a respectiva subconta, porque terá de ser um IVA dedutível para ativos e à taxa normal, porque aqui a taxa é de 23% sobre 120 mil, o que dá 27.600. E, portanto, o IVA dedutível constitui um ativo, debita-se pelo valor de 27.600. E, por fim, na tal conta 2711, que representa os fornecedores de investimentos, contas gerais, vamos creditar esta conta, os passivos creditam-se pelos aumentos, aumento da dívida, o fornecedor de investimentos torna-se nosso credor em 147.600 euros, que é o valor que vai constituir aqui o respectivo passivo da empresa. Claro que daqui por 30 dias, porque tratou-se de uma fatura a 30 dias, vamos pagar o valor a este fornecedor e na altura do pagamento teremos de debitar esta conta de fornecedores de investimentos, debitá-la, e assim a conta vai saldar, e vamos creditar
a conta de bancos pela transferência que vai ser feita para este mesmo fornecedor. Em termos, portanto, de balanço da nossa empresa, vamos ter um aumento do nosso ativo não corrente, nomeadamente nos ativos fixos tangíveis, por 120 mil. Vamos também ter um aumento do ativo pelo direito a deduzir o IVA por 27.600 euros e vamos ter um aumento do passivo, nomeadamente nas outras contas a pagar, introduzindo ali os fornecedores de investimentos por 147.600 euros. Após o reconhecimento aqui desta compra, segue-se os métodos de depreciação que a empresa pode utilizar. Bom, e relativamente aos métodos de depreciação, nós temos, para começar, o método da linha reta, depois o método das cotas decrescentes e, finalmente, o método das unidades de produção. Vamos ver os três. Quanto à linha reta, bom, em primeiro lugar, a linha reta acaba por ser aqui o método mais simples de todos e também é o método que, em termos da legislação fiscal, seria, digamos que, a regra geral. A regra é a utilização do método da linha reta. Depois as empresas podem utilizar, nomeadamente as cotas decrescentes, para determinados tipos de equipamentos, veremos isso. Bom, quanto ao método da linha reta, não esquecer que a empresa adquiriu o equipamento, o veículo de pesado de mercadorias por 120 mil euros e estima que o mesmo venha a ter um valor residual no final da sua vida útil de 20 mil euros. Portanto, nós vamos fazer a depreciação pela diferença entre o valor da aquisição e a estimativa do valor residual. Este valor residual poderá ser entendido como um valor de venda findo a vida útil deste elemento. Portanto, a depreciação será feita na base de 120 mil euros menos o valor residual e dará 100 mil euros. Na linha reta, nós temos de saber qual a taxa de depreciação do equipamento. As taxas de depreciação consultam-se pelo Decreto Regulamentar 25 de 2009, onde nós temos de consultar as tabelas genéricas no caso concreto, aqui a tabela 2, verificar qual o código associado ao equipamento em concreto, nomeadamente para este tipo de viaturas pesados de mercadorias, o código associado é o 2385, conforme pode visualizar aqui no decreto. E a taxa de depreciação é de 20%. Portanto, para o código 2385, a taxa de depreciação é de 20%. Ora, 20% significa que se nós dividirmos 100 por 20, temos a vida útil de 5 anos. A taxa que encontramos aqui no Decreto 25 de 2009 é denominada taxa máxima. A taxa máxima conduz a uma vida útil mínima, que será então de 5 anos. Pode a entidade dividir esta taxa máxima por 2, o que daria 10%, e assim ter uma vida útil máxima, ou seja, uma vida útil de 10 anos. Portanto, através da análise da taxa do decreto, nós temos então a taxa máxima de 20%, que conduz a uma vida útil mínima de 5 anos. Dividindo esta taxa por 2, teríamos uma taxa máxima, teríamos uma taxa mínima, se dividíssemos 20% por 2, teríamos uma taxa mínima de 10%, o que conduziria a uma vida útil máxima de 10 anos. Assim é que está correto. Taxa máxima, vida útil mínima. Taxa mínima, vida útil máxima. Então, dividindo 100 mil euros por 5, ou no fundo multiplicando 100 mil euros por 20%,
temos uma cota anual de 20 mil euros. Considerando que este equipamento foi comprado em janeiro e, portanto, esteve 12 meses a ser usado, vamos fazer uma depreciação pelo valor total, ou seja, a depreciação do período será 20 mil euros. Temos a depreciação acumulada no primeiro ano, 20 mil euros, e segue-se a quantia escriturada. A quantia escriturada será sempre o valor da aquisição, no caso 120 mil, menos a depreciação reconhecida naquele período. E, portanto, serão 100 mil euros de quantia escriturada. No ano N+1, estando nós na linha reta, voltamos a ter uma depreciação de 20 mil euros, acumulam-se 40 mil e a quantia escriturada passará a ser 120 mil, menos as depreciações acumuladas de 40 mil, ou seja, 80 mil. Ao terceiro ano, mais uma depreciação de 20 mil, considerando a 31 de dezembro, por exemplo, a depreciação de 20 mil, acumula 60 mil e agora temos uma quantia escriturada, que é a diferença entre o valor de aquisição e as depreciações acumuladas até àquele momento. Portanto, a quantia escriturada é de 60 mil. Depois, ao quarto ano, voltamos a fazer uma depreciação de 20 mil, acumulamos 80 mil. E, portanto, o valor da aquisição menos as depreciações acumuladas, 120 menos 80 mil, 40 mil de quantia escriturada. Chegamos ao último ano, fazemos a última depreciação de 20 mil. As depreciações acumuladas totalizam 100 mil, acumularam 100 mil, e, portanto, se fizermos a diferença de 120 mil menos as depreciações acumuladas, resta 20 mil euros, que é a quantia escriturada e que é o tal valor residual do equipamento, que agora será, em princípio, será vendido ou colocado para retoma no caso da aquisição de um novo veículo ou um novo equipamento para a empresa. Bom, relativamente ao método das cotas constantes ou da linha reta, segue assim esta simplicidade. Todos os anos faz-se exatamente a mesma depreciação. Quanto às cotas decrescentes, as cotas decrescentes elas são mais complexas e envolvem a análise da legislação. Nomeadamente, a nossa base para as cotas decrescentes é, mais uma vez, o Decreto 25 de 2009, e que tem a ver aqui com este decreto que eu tenho estado a ver para poder explicar, nomeadamente, as taxas. E este decreto tem aqui uma série de artigos relativamente ao regime das depreciações e amortizações, e um dos artigos muito importantes é o artigo 6º aqui do decreto sobre o método das cotas decrescentes. O método das cotas decrescentes baseia-se no facto de que, à medida que o tempo vai passando, ano após ano, vai diminuindo a cota, ou seja, vai diminuindo o valor que vai ser reconhecido nas depreciações. Tomando como base a taxa de 20%, aquela taxa que nós vimos anteriormente, essa taxa tem de ser corrigida. E ela vai ser multiplicada por 1,5 quando o período de vida útil do elemento seja inferior a 5 anos. Por 2, quando o período de vida útil do elemento seja 5 ou 6 anos. 2,5 quando o período de vida útil do elemento seja superior a 6 anos. Na verdade, estamos aqui com um elemento que tem uma vida útil de 5 anos. E, portanto, aquela taxa de 20% vai ter de ser corrigida por 2. Vai ter de ser multiplicada por 2. 20% vezes 2 dará 40%. Então, no saldo decrescente, vamos usar uma taxa de 40%. Atenção que o saldo decrescente, ele
pode ser usado, mas tem restrições. O artigo 4º aqui do Decreto 25/2009, os métodos de cálculo das depreciações e amortizações, refere que o cálculo das depreciações e amortizações faz-se, em regra, pelo método das cotas constantes. Pode, no entanto, optar-se pelo cálculo das depreciações pelo método das cotas decrescentes relativamente a ativos fixos tangíveis novos, adquiridos a terceiros ou construídos ou produzidos pela própria empresa e que não sejam edifícios, viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, exceto quando afetas à exploração de serviço público de transportes ou destinadas a ser alugadas no exercício de atividade normal do sujeito passivo, imobiliário e equipamentos sociais. Que tipo de viatura é que nós aqui temos? Temos uma viatura, um veículo pesado de transporte de mercadorias. Portanto, não é nenhum destes equipamentos que está aqui referenciado. Portanto, não sendo uma viatura ligeira de passageiros ou mista, as quais não podem ser depreciadas pelas cotas decrescentes, a nossa viatura pode ser depreciada pelas cotas decrescentes, porque é um veículo de transporte, é um veículo pesado de transporte de mercadorias. Portanto, não está referido aqui no artigo 4º, número 2, portanto, podemos usar as cotas decrescentes. E vamos multiplicar a taxa de 20% por 2. Foi aquilo que fizemos. Multiplicamos a taxa de 20% por 2, passamos a ter uma taxa de 40%. E outro elemento importante quando se usa o saldo decrescente é calcular para efeitos de comparação, porque vamos ter de comparar a cota mínima. A cota mínima seria a taxa de 20%, que é a taxa máxima, a dividir por 2. Portanto, a taxa máxima, quando se divide por 2, transforma-se na taxa mínima e conduz a um período de vida útil máximo, que seria 10 anos. Se eu utilizasse a taxa mínima, ou seja, 10% vezes 100 mil euros, porque as depreciações estão a ser feitas sobre 100 mil euros, 120 menos o valor residual, 10% vezes 100 mil euros daria 10 mil euros. Ou seja, se esta empresa usasse a cota mínima, a depreciação seria por 10 mil euros. É importante fazermos aqui este cálculo porque ele vai servir a dada altura como uma referência para efeitos de comparação. Bom, primeiro ano. Temos 100 mil euros como ponto de partida, o valor a depreciar, 100 mil euros. Usamos 40%, portanto, os 20% corrigidos do valor 2, do coeficiente 2, assim estabelece, como referi, o artigo 6º, número 1, a linha B. Portanto, as taxas são corrigidas por 2, coeficiente 2, quando o período de vida útil do elemento, seja 5 ou 6 anos, é o caso concreto, portanto, foi corrigido por 2. Portanto, a taxa passa para 40%. No primeiro ano, 40% vezes 100 mil euros dá 40 mil euros. Depois temos de utilizar aqui duas colunas no método das cotas decrescentes, mas que vão apenas para já servir como mera comparação. Uma coluna significa dividir a quantia a depreciar pelo número de anos que restam, incluindo o próprio. São 5 anos. Se dividir 100 mil por 5 dá 20 mil euros. E a terceira coluna, esta C, reporta-se à cota mínima, que eu já expliquei, que seria a taxa de 10%, a taxa mínima vezes o valor depreciável, o que daria 10 mil euros. E segundo a interpretação da legislação, em concreto dos artigos constantes do Decreto Regulamentar 25/2009, respeitantes à questão das cotas decrescentes, ano a ano usa-se aquela coluna que permite obter um maior valor. Obviamente que no primeiro ano
A coluna que permite obter um maior valor de cota é a utilização do método puro das cotas decrescentes, 40 mil euros. Então essa é a nossa depreciação do período, 40 mil euros. Este é o valor que vai ser contabilizado no final do ano, considerando aqui que este equipamento esteve a ser usado desde janeiro até dezembro, vamos reconhecer a depreciação do período por 40 mil euros. Ora, posto isto, a nossa quantia escriturada passa a ser de 100 mil menos 40 mil, mas claro, temos sempre que somar os 20 mil euros, que é o valor residual. E, portanto, teríamos ali 60 mil mais 20 mil, ou seja, 80 mil é a quantia escriturada no primeiro ano. A quantia escriturada é sempre o valor da aquisição menos a depreciação acumulada. Portanto, eu poderia dizer que seria 120 mil menos 40 mil, 80 mil. Ou então 60 mil mais o valor residual. O valor residual é de 20 mil. No segundo ano, a nossa quantia a depreciar são 60 mil. Ou seja, este valor que vem do ano anterior, 60 mil. Aplicamos 40%, o que dá 24 mil, o método decrescente. Dividimos os 60 mil por 4, ou seja, dividir a quantia a depreciar pelo número de anos que restam, incluindo o próprio, 15 mil. A cota mínima, 10 mil, a cota mínima é sempre a mesma, será sempre 10 mil. E vamos usar, entre as três colunas, aquela que tem um valor mais alto. E aquela que oferece uma depreciação mais alta é aqui a coluna identificada com A. Ou seja, o método puro do saldo decrescente continua a ganhar ao segundo ano. Portanto, vamos fazer uma depreciação ao segundo ano por 24 mil euros. E a partir de agora, se subtrairmos a 60 mil os 24 mil da depreciação, restam-nos 36 mil euros mais o valor residual, que são 20 mil, ou seja, 56 mil de quantia escriturada. No terceiro ano temos a quantia a depreciar, que são 36 mil, é o que vem do ano anterior. Vamos aplicar 40%, o método puro, 40% vezes 36 mil, 14.400. Dividimos a quantia a depreciar pelo número de anos que restam, 3 anos, 12 mil. Temos a cota mínima, comparamos as três colunas, a A, a B e a C, e vamos usar, mais uma vez, aquela que tem maior valor e que é o uso do saldo decrescente ou da cota decrescente. Portanto, 14.400 euros é o valor da depreciação do período 3 de N mais 2, que seria o terceiro ano. Portanto, a depreciação será de 14.400. Se subtrairmos a 36 mil os 14.400, passamos a ter a quantia escriturada, à qual, claro, temos sempre que somar o valor residual, portanto 21.600 mais 20 mil, 41.600 é o valor residual. Chegamos ao penúltimo ano. O valor de 21.600, aplicamos 40%, 8.640. Se dividirmos a quantia a depreciar pelo número de anos que nos restam, 2, 10.800. Temos os nossos 10 mil euros da cota mínima, já nossos conhecidos, e agora isto vai alterar. Porque a partir de N mais 3, aquele que ganha é a quantia a depreciar a dividir pelo número de anos restantes. É aquele que tem um maior valor. Então, a partir deste quarto ano, passa-se a usar, para finalizar aqui as depreciações pelo método das cotas decrescentes, deixa-se de usar aqui o método puro
e passa-se a usar a quantia a depreciar pelo número de anos restantes, porque é o maior entre os três. Ou seja, ano após ano, compara sempre estas três colunas. A coluna do método puro da cota decrescente, a coluna da quantia a depreciar pelo número de anos restantes, a coluna da cota mínima. E usa-se o maior entre os três. E o maior aqui entre os três é esta coluna do meio. A quantia a depreciar a dividir pelo número de anos restantes. Claro que se a cota mínima fosse superior a 10.800, usaríamos a cota mínima, porque nós temos de usar o maior. Portanto, aqui o princípio da cota mínima, que tem sempre que prevalecer, quando ela é maior, aqui não se aplica, porque a cota mínima é 10.000 euros e temos ali 10.800, portanto vamos optar logicamente pelo maior entre os três. No último ano, restam-nos os 10.800. Eu poderia continuar a fazer as contas. 10.800 vezes 40% daria 4.320. O valor da quantia a depreciar agora a dividir por 1, porque é o último ano. A cota mínima, entre os três, continua obviamente aqui a ganhar a quantia a depreciar a dividir pelo número de anos. Portanto, usamos 10.800 euros no quinto ano e, neste caso, passamos a ter uma quantia escriturada que corresponde ao valor residual. Ou seja, passado isto tudo, se pegarmos no valor de aquisição e se subtrairmos todas as depreciações acumuladas, e se somarmos aqui as várias depreciações acumuladas, dá 100.000. Portanto, passamos a ter uma quantia escriturada que é o próprio valor da realização, os próprios 20.000. Portanto, é esse o valor que estará no final como valor residual. Como é que se contabiliza aqui a depreciação do período? As depreciações do período contabilizam-se usando as mesmas contas, independentemente do método que se utiliza. Portanto, estando a utilizar as cotas constantes ou estando a utilizar as cotas decrescentes, varia o valor. Como vimos nas cotas decrescentes, à medida que o tempo vai passando, a cota de depreciação a usar é cada vez mais pequena. Aliás, aqui nos últimos 2 anos foi igual, mas ela foi diminuindo ano após ano. Na linha reta era sempre a mesma depreciação do período. Portanto, os valores, independentemente de estarmos a usar um ou outro método, vão seguir a seguinte contabilização. As depreciações do período, elas são contabilizadas da seguinte maneira. Ao nível do Código de Contas, uma depreciação do período baseia-se no reconhecimento de um gasto, que vai afetar a demonstração dos resultados da empresa. E, portanto, vai diminuir os resultados contabilísticos da empresa, o gasto. E os gastos relativos às depreciações baseiam-se na conta 64, gastos de depreciação e amortização, quando se trata de ativos fixos tangíveis, a 64.2. Esta conta vai ser debitada, é um gasto, e vamos creditar uma conta que representa uma diminuição do passivo, ou seja, vamos provocar uma diminuição do ativo, através da conta 43.8 depreciações acumuladas. Esta conta vai ser creditada. Enquanto que a conta de gastos vai ser debitada, esta conta que representa uma diminuição do ativo da empresa vai ser creditada. Os ativos creditam-se pelas diminuições. Então, o lançamento contabilístico será debitar a conta 64.2, gastos de depreciação, ativos fixos tangíveis por 40.000 euros. 40.000 euros, obviamente, aqui no uso do primeiro ano e relativamente à cota decrescente. E, por
Contrapartida da conta 4038, depreciações acumuladas, 40.000 euros. No próximo vídeo, a segunda parte deste, vamos falar sobre as unidades de produção, o método das unidades de produção. É mais um dos métodos que poderá eventualmente ser usado para as depreciações ou para o cálculo das depreciações. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até ao próximo.